Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu estou numa série de mensagens com você sobre a Páscoa. E hoje eu queria meditar com você. Na semana passada nós meditamos sobre celebrar o eterno amor de Cristo, o eterno amor de Deus. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre celebrar o perdão perfeito de Deus, ou o perfeito perdão de Deus. Irmão, eu estava essa semana na UTI com o Mateus, nós saímos quinta-feira, ele recebeu alta na quinta-feira, por causa da virose, ele teve, sexta-feira, né? Ele teve que fazer uma reposição de algumas coisas que só na UTI é feito, ele ficou um pouco debilitado, então tivemos que passar lá 2 dias. Enquanto estávamos lá, né, eu estava meditando no texto sagrado e fiquei muito surpreendido, porque é um texto muito conhecido, meu e seu. E aqui fica um alerta para mim e para você. Não despreze, não subestime, talvez seja a melhor palavra, os textos que você conhece há muito tempo, ou os textos que você conhece de memória, ou aqueles textos que você já li, eu sei essa história de memória. Não subestime esses textos, eles têm ainda muita coisa para falar comigo e com você. E nesse texto de Lucas capítulo 15, tão conhecido, a parábola do amor do Pai, lá no versículo 11, capítulo 15 de Lucas, versículo 11, eu gostaria de ler para você um pedaço dessa história, dessa parábola. Diz assim o texto sagrado, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre os seus filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá dissipou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se das vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores ou empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu e, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Esse texto sagrado, essa história, essa parábola
contada pelo nosso Salvador, fala do poder do perdão. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. Todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele revela como nós, pecadores, precisamos de ser encontrados, de sermos perdoados por Deus. Cada alma precisa ser resgatada por Deus, por estar em perigo, como aquela ovelha, encontrada pelo perdão de Deus, porque estava perdido, como a ovelha que está perdida, acolhida, porque se rebelou, como esse filho, curado, porque se quebrou, limpo, porque está sujo, restituído, porque perdeu tudo o que possuía. Dessas três histórias, a ovelha perdida, a moeda perdida, ou a dracma perdida, e o amor do pai, que tem 2 filhos perdidos dentro de casa, a mais impressionante é essa que lemos. Um pedaço dela, ainda falta a outra parte, mas eu quero me deter apenas nesse primeiro período dessa história. É uma história extraordinária que fala da grandeza e da profundidade do grande amor de Deus. E essas histórias, essas parábolas mostram para a gente como Deus é bondoso e misericordioso, como Deus não desistiu de nenhum de nós, como a graça de Deus está estendida a todos, apesar dos 2 filhos desse amor, desse pai cheio de amor, estarem perdidos dentro da própria casa. Os 2 estão perdidos. Um está perdido na rebelião, na rebeldia, ele quer ir embora e vai embora, ele não suporta mais a presença do pai, ele não quer mais conviver debaixo do mesmo teto do pai, ele odeia o pai, e vai embora com o que tem. O outro permanece sem relacionamento, mas estando na casa do pai de uma forma religiosa e covarde. Kenneth Bailey, ele viveu mais de 60 anos no Egito, dando aula na região ali da Palestina, como pesquisador e professor. Escreveu um livro fantástico, um livro que é emblemático, falando das parábolas de Lucas, ou A Canção e o Camponês, antigamente se chamava-se esse livro. E ele, toda vez que ele ia naquelas regiões, que ele ia e encontrava os beduínos que mantêm o mesmo estilo de vida da época de Jesus, de mais de 2000 anos atrás, eles mantêm as mesmas tradições, a mesma forma de pensar, são culturas quase que intocáveis. E ele transitou por mais de 60 anos entre essas culturas. E toda vez que ele estava em uma cultura dessa, em um povo desse, ele contava essa história. Todo mundo ficava com os cabelos arrepiados. E ele sempre fazia uma pergunta: vocês já viram alguma coisa assim acontecer? Eles nunca vimos isso acontecer. Porque esse filho mais velho, ele é terrível. Ele quer que o pai morra. Por isso ele está pedindo a herança, mas o pai não morre. Então ele já não suporta mais a presença do pai e pede a herança. O pai, no mínimo, teria batido nele. E o irmão mais velho é pior do que o irmão mais novo, porque ele não faz nada. E era a obrigação desse irmão mais velho defender o pai e se opor àquela situação e dar um término naquilo e dizer para o filho mais novo que aquilo é inaceitável, para o irmão mais novo que aquilo é inaceitável da parte dele. A gente nunca viu uma história dessa. Um desfecho, então, que é o mais escandaloso, é que o pai recebe esse filho de volta depois de tudo isso. Então, assim, a história que Jesus conta aqui, ela revela a vida de toda a humanidade, de todo o ser humano, de todas as nações, de todas as culturas, em todas as épocas. Há um Pai de amor, o Pai celestial, o Deus, o Criador de tudo e de todos, que a todos abençoou. Mas o que nós temos é uma humanidade que odiou a Deus. Jesus disse: o julgamento é este, a luz veio ao mundo, o próprio Cristo. Deus enviou o seu Filho, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas e o pecado do que a luz. Então,
o ser humano caído, ele ama mais o pecado do que a Deus. O seu coração está inclinado a isso. E diante de tamanho ódio, de tamanha revolta e da indiferença do filho que fica, há um pai que ama, há um pai de amor. E esse é o grande escândalo dessa história. É revelado para mim e para você nesse texto as características impressionantes, maravilhosas, perfeitas do perdão de Deus. E a primeira característica do perdão de Deus e um passo antes dessa característica, é que todos nós precisamos de perdão. Todos nós. E talvez uma das coisas que mais deve nos entristecer é que nós abandonamos o grande amor de Deus e só entendemos esse grande amor quando estamos em grande sofrimento pelo pecado. E é aí que o filho cai em si. Ele não consegue, estando junto com o pai, ver a bondade, o amor, o cuidado, a proteção, a provisão, a gentileza, a generosidade, a amabilidade, a bondade desse pai, com ele, com o filho, com o outro irmão, mas com os empregados, com tudo. Há um amor que permeia tudo, há uma bondade que a tudo inunda. Mas o filho não consegue entender isso. E ele só consegue considerar isso quando ele está no sofrimento do seu pecado. E essa é a nossa tragédia. É que a gente, às vezes, só vai conseguir entender o perdão de Deus quando a gente cai, e cai muito grande, cai muito fundo. Aí é que a gente consegue entender o grande amor de Deus. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós também precisamos perdoar. E não é fácil. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade, a experiência infeliz de ter que perdoar pessoas, ou perdoar alguém, e lutar com isso, às vezes por dias, alguns por meses, outros por anos e décadas, e lutar para perdoar, porque lutamos, porque o pecado, a ofensa do outro, atingiu você diretamente. Atinge você, seu caráter, quem você é um desrespeito a você, atinge a sua pessoa diretamente. Tudo que aquela pessoa fala e faz atinge você diretamente. Por isso que é tão difícil perdoar. E assim acontece com Deus. Todo pecado é contra Deus, é contra a pessoa dele, é contra quem Deus é, e contra todo o seu amor e bondade. Então, todos os nossos pecados, ainda que você peque contra mim ou contra a pessoa que está do seu lado, esse pecado é antes e primeiro contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Então Deus é ofendido em cada pecado, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada ação, em cada omissão que nós cometemos. Em qualquer pecado, Deus é ofendido diretamente. Mas aqui nós vemos um Deus, um Pai de amor. E a primeira característica do amor de Deus, do perdão perfeito de Deus, é que o verdadeiro perdão nasce do coração. O verdadeiro perdão nasce do coração. Olha o versículo 20 comigo. Ele ainda estava longe quando o pai ouviu, o qual, movido por compaixão, correu em direção a ele. O pai está movido por compaixão. O coração de Deus, o perdão verdadeiro é de coração. Talvez você já perdoou alguém de palavras. Eu te perdoo, alguma coisa nesse sentido. Mas o verdadeiro perdão é aquele que nasce do coração. E de fato o perdão de Deus, esse perdão perfeito que Deus tem para mim e para você, ele está à sua disposição, mas também à minha disposição. Mas ele está para mim e para você à medida do verdadeiro arrependimento. Disse ele consigo quando cai em si: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantando
mas uma graça concedida a um coração verdadeiramente arrependido. Verdadeiramente arrependido, porque se nós confessarmos os nossos pecados e os deixarmos, alcançaremos do Senhor a misericórdia. O verdadeiro arrependimento se encontra com o verdadeiro perdão de Deus. Ele está à sua disposição, mas é necessário um coração que de verdade se arrependa diante de Deus. E o perdão de Deus é de coração. Deus não vai mais julgar na sua cara o que você fez. Quem faz isso é o diabo. Quem joga na sua cara o que você fez é o diabo. Deus não. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Não é que Deus esqueceu, não deu uma amnésia em Deus, e Deus não lembra mais dele. Não é isso. É que Ele não vai jogar mais na sua vida. Ele perdoou você, acabou o assunto. Ele perdoou você. Às vezes você tem esse, todos nós temos isso, né? Um pecado lá de trás, tem anos já que você, e daí você hoje pedindo perdão a Deus de novo, consciência pesou, está lá você de novo com aquele pecado. Deus está dizendo: eu não sei o que você está falando, porque eu já te perdoei. O meu perdão é de coração. Por isso que o perdão de Deus é perfeito. Ele é de coração. A segunda característica desse perdão perfeito é porque ele compreende com profundidade e supera as ofensas e a ingratidão. Esse filho, ele desrespeitou completamente seu pai. Os dois. O filho mais novo, porque diz: pai, já que tu não morre e eu não suporto mais a sua presença, divide a herança, me dá a parte do que é meu, que eu vou embora. Eu quero ir embora. Há um desrespeito público do pai, há um desrespeito à pessoa do pai, ao caráter do pai, à bondade do pai. O pai que amou aquele filho por todos aqueles anos, o pai que fez tudo por aquele filho por todos aqueles anos, que o ajudou, que o sustentou, quando esteve doente, estava ele lá e cuidou, e ensinou, e investiu, e abençoou. E agora esse filho, no lugar de ter nele gratidão, há nele total ingratidão. E está aí uma coisa difícil de perdoar, na verdade? A ingratidão, não é? Você vai lá, faz um monte de coisa boa, e a pessoa vai lá e pisoteia em cima de você, cospe no prato que comeu. É terrível esse negócio. E ninguém é mais rejeitado do que Deus, porque todo ser humano rejeitou a Deus. Por isso que Jesus é o mais rejeitado de todos os homens, o varão de dores, que sabe o que é padecer. Meus irmãos, o perdão não é desconsiderar o que aconteceu. Esse é o engano. Não foi nada. Vamos botar uma pedra no passado, vamos deixar esse assunto para trás. Não foi nada, não aconteceu nada. Não é isso que é perdão. Há uma consideração completa do que aconteceu. O pai não está fechando os olhos dizendo assim: olha, nada aconteceu, não. Ele sabe de tudo que aconteceu. Ele foi humilhado publicamente dentro da sua família. A sociedade na qual ele está vivendo, todo mundo soube o que o filho mais novo fez. Ninguém perde uma herança antes da morte do testador. Aquele que vai dar o testamento tem que morrer, a herança é depois da morte. O filho está dizendo abertamente para todo mundo saber, sem vergonha alguma: o meu pai morreu para mim, e eu quero que ele viva. Ele é abusivo, ele é infrator, ele é desrespeitoso, ele humilha o pai publicamente, ele ofende todo mundo. Mas o pai, que poderia dar um monte de supapo nesse moleque, reparte os bens para os dois filhos. Dá total liberdade ao filho. Não é tudo que você quer? Liberdade para fazer tudo que você quer, quando você quer, como você quer. Cercear-se Deus na sua vida, você dizer que Deus é justo,
Porque Deus não deixa eu fazer o que eu quero. Mas Deus te deu toda a liberdade. Isso não quer dizer que você vai fazer algo bom. Mas você tem toda a liberdade. Você faz o que você quer, quando você quer. Mas aqui está a graça de Deus. É que quando você voltar arrependido, você vai receber um perdão perfeito da parte dele. Ele vai perdoar você, sabendo de tudo o que você fez. Preste atenção numa coisa. Quando você é perdoado por alguém, essa pessoa tem uma noção do que você fez, pensou e sentiu. Você não sabe exatamente o que você fez, com todos os detalhes, com todas as palavras, com todos os sentimentos. Deus sabe de tudo. Não passou nenhum sentimento, nenhum pensamento passou na sua cabeça, que Deus não sabe. Isso está registrado em um livro. Você está escrevendo um livro. E cada pensamento, sentimento, motivação, palavra, ação e omissão, tudo está sendo escrito nesse livro. E Deus, quando vai perdoar você, Ele leva em consideração tudo. Ele leva em consideração tudo. E perdoa cada pecado. Você não conhece ninguém assim. Você não conhece ninguém assim. Você não perdoaria ninguém assim. Ninguém. E ninguém ia perdoar a mim e a você. Assim não. Mas Deus, sempre bondoso e amoroso, nos perdoa. Você pode vir a Ele sem medo. Sem medo. Você pode vir a Ele aos trapos, saído do chiqueiro. Ele vai amar você. Ele vai perdoar você. Não adianta esconder nada. Ele sabe tudo. E o perdão dele está estendido a mim e você. Irmão, isso é muito extraordinário. O impacto do perdão de Deus é algo tão tremendo. Isso, não existe isso em cultura alguma. Nas mais de 11.000 religiões do mundo, você nunca ouviu isso. Sempre a penitência. Você tem que pagar alguma coisa. Você tem que pagar, você tem que sofrer, você tem que reencarnar numa minhoca para pagar os seus pecados da vida passada. Alguma coisa ruim tem que acontecer com você. E esse senso não é errado, porque a palavra perdão do hebraico significa cortar, atingir. O perdão, ele exige uma justiça. Ele exige que aquilo que foi feito seja punido. E no lugar de Deus punir você, Ele puniu Cristo naquela cruz. Isso é Páscoa. Páscoa é isso. É que Deus ia me punir pelos meus pecados. E Deus puniu o seu Filho santo e perfeito naquela cruz. Esse é o perdão de Deus. Toda a minha culpa e meu pecado caíram sobre Cristo. E toda a bondade e justiça de Cristo caíram sobre mim. Isso é o perdão de Deus. É o perdão que leva em consideração tudo que nós fizemos. A terceira característica desse perdão perfeito é que ele renova o amor e o carinho e o apreço. Olha o versículo 20. A expressão do Pai de bondade que ele tem para com o seu filho. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Meus irmãos, que amor maravilhoso! O perfeito perdão de Deus renova o amor. Quantas pessoas não querem se aproximar de Deus com o seu pecado, porque acham que Deus vai castigar você, vai punir você. Vem Deus como um velho de barba, com um chicote na mão, pronto para o menor vacilo, com toda a ênfase e força, chicotear você. Claro, o seu pecado e o meu nos leva para o chiqueiro, mas o perdão perfeito de Deus foi que Deus
pegou aquele filho e deu um monte de tapa nele de novo, e falando: falei para você, você está aí todo fedido, fedendo a porco, todo cheio de sujeira, imundo, aos trapos. Mas o pai o abraça fortemente, depois de toda aquela ofensa, o abraça fortemente e o beija ternamente, enchendo o filho de beijo e abraços fortes. Esse é o perdão de Deus para mim e para você. É o perdão que está embrulhado, envolvido num amor inconcebível para a gente. Como Paulo disse, meus irmãos, esse amor de Deus que excede a todo entendimento, esse amor de Deus que não tem um paralelo, um comparativo nessa vida, esse Deus santo, 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 perfeito, que nos abraça coberto de pecado, coberto de lixo, que nunca quis que a gente fosse para o chiqueiro, mas nos deu a liberdade para fazer o que desejamos. Mas quando você volta, o que você vai receber de Deus são beijos e abraços fortes. Então, que isso seja um estímulo para você se aproximar de Deus, para você ir até Deus, para saber que é um Deus de amor, de bondade, de graça, como as Escrituras dizem, o ano aceitável do Senhor, o ano em que Deus está nos aceitando, o período da graça de Deus, onde Deus está perdoando pecados e pecadores, ainda que você tenha vivido desenfreadamente. Gosto dessa expressão desenfreada, porque dá a ideia de todo sentimento, pensamento e vontade do coração ele fez, não teve limite, ele não colocou nenhum freio, não houve nenhuma barreira moral que ele tenha posto na frente dele, não, ele rompeu tudo. Seu coração, como um tsunami, saiu arrebentando tudo pela frente, e ele se lançou a toda forma de pecado. Mas quando ele voltou, Deus perdoou toda forma de pecado. Toda forma de pecado. Houve perdão. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe. Até esse que você está pensando em perdoar. Até esse que ele também perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa. O único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa é a rejeição do Salvador. Aí não tem jeito. É um pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está te levando a Cristo, está te convencendo do pecado, está te conduzindo à cruz, está te levando ao único Salvador, ao único caminho da vida. Você está na morte, Ele está te levando à vida, e você não quer, e morre não querendo. Não tem como. Você rejeitou a única salvação. Esse pecado não tem perdão, mas qualquer outro pecado tem perdão de Deus para mim e para você. Que Deus maravilhoso. Pode vir, vem pecador para Ele, vem do jeito que você estiver, coberto com todo o seu lixo, coberto com todo o seu pecado, com toda a sua vergonha. Vem, porque há perdão do Salvador para você. A quarta característica do perdão perfeito de Deus é porque Ele tem pressa na restauração. Olha o versículo 20. Ele ainda estava longe quando o pai o viu e, movido por compaixão, correu, abraçando-o fortemente e beijando-o ternamente. No versículo 22, contudo o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e
a pressa, a urgência em Deus, em restaurar, em perdoar, em te livrar da condição do pecado. Quantas vezes nós ficamos, eu não vou contar para Deus esse pecado, eu não vou para a igreja porque eu estou nesse pecado, eu estou cometendo esse pecado, como é que eu vou encarar Deus? Como se Deus estivesse só no culto, né? Então a gente fica, e aí a gente lutando com aquilo e não vou orar, não vou nem orar, né? Eu vou orar o quê? Eu vou fugir da oração. A palavra de Deus eu não vou ler. Então o pecador fica fugindo de Deus, o crente fica fugindo de Deus, a pessoa fica fugindo de Deus. Quando ele vê o irmão no mercado, no supermercado, lá vem o irmão e corre para outro corredor. Seu pastor, ele foge do mercado, ele vai embora, ele nem passa pelo outro corredor. Vai que o pastor atravessa por lá e ele sabe, na providência encontra a gente, Jesus Cristo. Porque está no pecado, está fugindo de Deus, está fugindo de qualquer um que possa lhe lembrar dos seus pecados. Mas eu quero te dizer, querido irmão, que quem quer perdoar você é Deus. Essa expressão, quando ele vinha ainda longe, e aqui está a expressão belíssima do texto. A gente não entende porque não é a nossa cultura, mas quem leu o texto original, a igreja no primeiro século, dos primeiros séculos, quando o filho vai embora, ele pega os bens e vende a preço de banana. As coisas naquela época não se vendiam como se vendem hoje. As pessoas, para vender um campo, elas demoravam mais de um ano, porque a pessoa que ia comprar o campo ia olhar o campo nas 4 estações do ano, para ver como o campo se comportava nas 4 estações do ano. Então ninguém vendia as coisas assim rápido, não. O negócio era demorado. O texto diz que ele vendeu rapidamente e foi embora. Então isso mostra que ele vendeu a qualquer preço. O que ele conseguiu, ele vendeu. Ele despreza não apenas o pai, mas o que o pai tem. Tudo que é o pai e que o remete ao pai, ele despreza. Então, quando esse filho vai embora, o pai separa um bezerro. E esse bezerro é um bezerro separado para o dia da festa, que o filho, quando voltar, ele vai matar e fazer o churrasco. Esse bezerro é a lembrança do pai, do que seu filho está perdido, mas também é a certeza de que o perdão será concedido ao seu filho. O filho nem pediu perdão ainda, ele nem caiu em si ainda, ele está na sua afronta, no seu ódio aberto contra o pai. Mas já há no coração do pai o perdão para os seus pecados. Quem você conhece assim? Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Que amor é esse que Deus tem para com pecadores como nós. Meus irmãos, Deus sabe tudo da nossa vida, todos os dias da nossa existência. Não merecemos nada do nosso Senhor, mas Ele decidiu nos amar. Quando Ele olhou para mim e para você, a única coisa que Ele viu foi o pecado, o lixo do pecado. Ele só viu uma coisa, como Paulo diz: éramos trevas, não estávamos nas trevas, éramos trevas, e Ele mesmo assim nos amou. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, antes de você e eu pecarmos. E Deus, já sabendo da nossa queda, Ele já proporcionou para mim e para você o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por favor,
tem pressa em confessar o pecado, porque você vai encontrar um Pai de amor. Tem pressa, por favor, em dizer aos pecadores que eles podem vir a Deus, que eles vão encontrar um Deus que vai beijá-los e abraçá-los fortemente, em amor e perdão. A outra característica do perdão de Deus, a quinta característica desse perfeito perdão de Deus, é que Ele resistiu o apreço, restituiu o apreço, o valor, a condição e a posição do ofensor como ele tinha. Imediatamente quando esse filho chega ao versículo 22, contudo o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe o anel no dedo e calcem os seus pés. Dá um banho nesse rapaz. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho. É verdade. O filho, ele está coberto de verdade. Não temos direito a nada de Deus. Não temos direito, não temos nada a reclamar de Deus. Mas Deus nos trata como filhos. Ele nos restitui a posição que tínhamos. Ele tira a escravidão daquele rapaz. Ele queria comer alguma coisa e ninguém lhe dava nada. Eu estou aqui morrendo de fome. É a expressão que ele usa. Ninguém dá nada para ele. Os porcos valem mais do que ele. Os pets valem mais do que ele. Ninguém lhe dá nada. Ele não tem valor algum onde ele está. Mas para o pai, ele tem todo o valor e toda a importância. Primeira coisa que o pai fala: mudem a roupa dele. Tire esse estado de lixo de sobre ele. Retire dele toda a memória do que ele estava vivendo. Vistam novamente. Põe um anel, que é um sinal de autoridade. Aquele anel que ele tinha antes de ir embora, que mostrava que ele era filho do seu pai, que ele tinha uma herança, que ele fazia parte de uma família, que era um sinete, era um selo que mostrava de quem ele era filho, a quem ele pertencia, de que família ele era, herdeiro de quem ele era, e que ele tinha dissipado tudo com os bens. Agora o pai coloca novamente o anel no seu dedo, restitui a autoridade que ele tinha, e tira toda a escravidão dos escravos que andavam descalços, e manda botar sandálias nos pés. O perdão de Deus, Deus quando te perdoa, Ele não te trata como alguém de segunda classe. Ah não, seus pecados, você sabe, né? São muitos. Então, você é um filho, você é um semifilho, você é primo, não, você é agregado, alguma coisa parecida. Não. Deus te trata como filho. Deus te trata como Ele trata ao próprio Senhor Jesus, com o mesmo amor, com a mesma consideração que Ele trata Jesus, Ele trata você. Meus irmãos, como Deus restitui aquilo que éramos em Cristo Jesus. A sexta característica do perfeito amor de Deus é que Ele eleva o relacionamento a um outro nível, a um nível mais profundo que você jamais teve com Ele. E aí o texto fala 3 vezes, a partir do versículo 23, do bezerro gordo, ou do novilho gordo que está aí. Lembra o novilho que o pai separou? Quando o filho foi embora, o símbolo do perdão que o pai tem, e agora o filho voltou. Depois que aquele filho foi restituído, o pai imediatamente já disse: e matem o bezerro gordo. A gente passa reto do texto porque ele não está na nossa cultura, mas era uma cerimônia chamada Kessassar. Essa cerimônia era pegar esse bezerro e na porta da casa do pai, esse bezerro morre, ele é morto ali na porta da casa,
O sangue é espalhado na porta da casa. O pai e o filho agora, com as mãos dadas, pisam no sangue do novilho gordo. E eles fazem uma aliança de amor que vai durar toda a vida. Em que tudo que é meu é seu. E tudo que é seu é meu. Nós agora somos um. E somos inseparáveis. Não podemos jamais dormir debaixo de tetos separados. Se você viajar, eu tenho que ir junto. E se eu viajar, você vai junto. Nunca mais nos separaremos. Esse bezerro é Jesus. E é nesse sangue precioso de Jesus que você e o Pai Celestial pisam e dão as mãos para fazer uma aliança eterna do grande amor e do perfeito perdão de Deus. Agora, você não é mais um filho, você é um com o seu Pai Celestial. Há uma ligação tão íntima, tão profunda. Um amor foi gerado aqui. O amor do Pai curou a revolta do Filho. O amor do Pai curou as feridas da rebelião do Filho. O amor do Pai restituiu esse Filho. Deixa eu dizer algo para você. Tem feridas no seu coração? Cicatrizes e marcas? Eu quero dizer para você que a cura não está em você tentar esquecer o que aconteceu. A cura não está em você simplesmente repetir ou remoer o que aconteceu. A cura não está em você tentar esquecer o que aconteceu. A cura está em você beber o amor de Deus. Quanto mais você experimenta o amor de Deus, mais livre você é, mais curado você está. Por isso que o Evangelho é essa relação de amor com o Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso que é o Evangelho. Então, essa reconciliação se dá pela oração. Esse diálogo que você tem com seu Pai todo dia. A oração é: Pai nosso que estás nos céus. Quanta gratidão, quanto amor, quanta adoração a esse Pai maravilhoso que te ama e te perdoa. Essa relação onde você ouve o Pai, quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus, o Pai, fala com você. Essa adoração privada, esse relacionamento de amor. O Evangelho não é um estado de obrigatoriedade. Não há cadeias, não há prisões, não há ferrolhos e cadeados no Evangelho. No dia que o Filho quis ir, ele foi. E foi viver a vida dele. E o Pai não impediu. O Filho voltou sob a graça de Deus. Encontrou o Pai cheio de perdão e amor. E agora, em uma aliança eterna de amor, eles vão viver juntos para sempre. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O pecado, eu não vivo nele, porque eu amo meu Pai Celestial. Não é porque tem prisões. As pessoas entendem o Evangelho como se o Evangelho tivesse um monte de cerca, cadeias, grades e prisões. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é obedecer a Deus porque Ele me amou primeiro. O Evangelho é uma entrega a Deus. É entregar a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso é o Evangelho. Não tem prisões, não tem cadeias, não tem obrigatoriedade nesse sentido.
Se você vive assim, você não está vivendo o Evangelho. Se você vive no estado de obrigações, por isso que Jesus disse: os meus mandamentos não são penosos, não são pesados. É óbvio, Ele me amou, eu obedeço porque eu amo e Ele me amou primeiro. O seu amor curou a minha vida e pôs em meu coração uma coisa: aversão ao pecado. Então o cristão não precisa de polícia, ele não precisa de alguém ficar de olho nele. Você veio para a igreja, você leu a Bíblia, você orou, está olhando para a mulher dos outros, você está falando palavrão, você está mentindo. Não. Se isso tem que acontecer, não é o Evangelho. Isso é botar morto em pé. Isso são o que as 11 mil religiões do mundo fazem. O cristão obedece a Deus porque o amor de Deus encheu o seu coração. Esse é alguém apaixonado por Deus. Por isso que o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Está vendo que não tem nada a ver com correntes e cadeias? Nada a ver. Meus irmãos, a graça de Deus cura tudo em nós. E a sétima e última característica do perfeito perdão de Deus é que o perdão festeja o amor e o relacionamento restaurado. É uma festa. É uma festa. Olha o versículo 23. Traga um novilho gordo e mate-o. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. A festa no céu, quando o pecador se arrepende. Quando alguém vem, a festa no coração de Deus. A festa é Deus. Deus dança de alegria. É a ideia de que a festa é no céu, ou diante de Deus, quando o pecador se arrepende. Deus dança de alegria. Deus festeja. Deus celebra. Os anjos cantam quando o pecador vem. Quando você vem para Ele, a festa é no coração de Deus. Meu filho está de arrependido. Meu filho está lutando contra o pecado. Meu filho está arrependido, quebrantado, contrito, humilhado. Meus irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho não é arrastar uma cara carrancuda, amargada. O que você está? Estou servindo a Deus. Eu sei lá quem você está servindo, mas não foi a Deus não. Irmão, não existe ninguém mais feliz nessa terra do que um cristão. Todos os seus pecados foram apagados. Ele é amado por Deus. O culto para ele é uma festa. O devocional para ele é uma festa. Pregar o amor de Deus é uma festa. Obedecer a Deus é uma festa. Servir na igreja é uma festa. Trabalhar, estudar, tudo é uma festa para ele, porque tudo é feito em Deus. Tudo é feito em Deus. Não há ninguém mais feliz nessa terra do que um cristão verdadeiro. É o mais feliz de todos os homens. É o mais livre de todos os homens. É o mais amado de todos os homens. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Está sendo assim a sua vida? Você está arrastando uma cruz. Não, meu irmão. Se você está arrastando uma cruz, não é, você não está vendo o Evangelho. O Evangelho é isso aqui. É festa. Lágrima nos olhos de alegria pelo grande e eterno amor de Deus, porque na presença do Senhor há um transbordar de alegria. Essa é a vida cristã. Alma curada, vida restaurada, passado apagado, vivendo nos braços desse Deus de amor, sabendo que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou passando por luta, dificuldade.
Mas eu estou olhando para o meu Pai Celestial. Nunca me deixou, nunca vai me deixar, nunca vai, de maneira alguma, em hipótese alguma, se cansar de mim ou se arrepender de ter me salvado. Como foi bonito, irmão, meditar nesse texto, lá na UTI, e saber que Deus estava lá. E ver nascer desse texto essa mensagem. Que texto maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Você pode ficar de pé e orar comigo.